Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon, e nessa frente 2 o nosso objeto de conhecimento será o experimento de Torricelli. Uma situação-problema bem interessante, porque ficamos sem ar em elevadas altitudes, porque o ar é rarefeito. O que significa essa palavra rarefeito? Significa que seja ausência total de ar ou existe apenas uma pequena parcela a ser computada de matéria no estado gasoso? Bem, pense comigo da seguinte maneira. A nossa atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, possui um quantitativo de gás. Um exemplo interessante é que 21% dessa atmosfera é de oxigênio, 78% nitrogênio, e o restante, esse pequeno 1%, ele particiona em 0,045% de dióxido de carbono e entre outros gases raros, como gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio, entre outros. Mas pense comigo, se existe uma quantidade de matéria nessa atmosfera, essa massa desses gases, multiplicado a aceleração da gravidade, ela pode ser sim computada a força-peso. Ou seja, uma coluna de ar sobre a superfície. Você já ouviu falar em força sobre área, que é igual a pressão. Então, podemos dizer que há uma pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica nada mais, nada menos é um peso de uma coluna de ar sobre uma determinada superfície. Aí você pensa, esse quantitativo de pressão atmosférica, ele é igual em toda esfera, em toda a geosfera? Não. Perceba o seguinte, que quanto mais você se afasta da superfície terrestre, menor essa quantidade de gases. Por quê? Vamos levar em consideração que a força-peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos entender então que a aceleração ela é diretamente proporcional à força-peso, perfeito? Então, à medida que você sobe uma determinada montanha, chega no determinado pico, se afasta da superfície terrestre, essa interação gravitacional ela diminui, essa aceleração diminui e a força-peso também diminui. Se diminui a força-peso, diminui a pressão atmosférica que depende dessa intensidade para ser computada. Então perceba na ilustração, quanto menor a quantidade de ar, menor o peso, portanto menor a pressão. Tudo em função da aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade ela é inversamente proporcional à altitude. Você vai subindo, vai diminuindo a aceleração da gravidade, vai diminuindo a força-peso e diminui, portanto, a pressão atmosférica. Então significa que a pressão atmosférica a nível do mar ela é mais intensa. Eu coloquei um gráfico para você perceber. Nossa referência a nível do mar tem uma aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Perceba então na última referência que a 10 mil quilômetros você tem um valor de gravidade 1,49 metro por segundo ao quadrado. Mais uma vez, a altitude e a aceleração da gravidade são inversamente proporcionais. À medida que você vai se afastando do nível do mar, a interação gravitacional diminui, a aceleração da gravidade diminui, portanto, diminui a força-peso, consequentemente diminuindo a pressão atmosférica. Aí você tem a sensação da ausência, né? Mas não é ausência total, é que o ar vai se tornando rarefeito, a concentração de gases vai diminuindo e diminuindo assim a pressão atmosférica. Então vamos lá aprender e entender quem teorizou a pressão atmosférica a partir de um experimento criado por Torricelli, físico e matemático italiano, que construiu o primeiro barômetro, equipamento que mede a pressão atmosférica. Vamos ver como ele fez. Primeiro, ele pegou um cilindro, encheu de mercúrio. Perceba que uma das partes ela é vedada e a outra não, para adentrar o mercúrio. Colocou a mão na ponta da extremidade que estava aberta e desembarcou em um recipiente. E a nível do mar, essa experiência, ele retirou o dedo
da abertura do cilindro e ele percebeu uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Aí eu percebo o seguinte: por que o mercúrio não transbordou para fora do recipiente? Muito bem, porque existia um peso de uma coluna de ar sobre a superfície do líquido. Ele denominou essa situação de pressão atmosférica. Ele disse que a atmosfera exercia um peso de uma coluna de ar, por isso o líquido não transbordava para fora do recipiente. Então, significa que 1 atm, uma pressão atmosférica, representa 760 milímetros de mercúrio. Eis aí o primeiro barômetro. Temos também algumas relações de pressão atmosférica e perceba aqui mais uma vez que a nível do mar 760 milímetros de mercúrio, e aí se nós formos computar a 10 quilômetros na última referência, você percebe então que equivale a 100 milímetros de mercúrio. E perceba a seguinte ilustração. Imagina que você esteja em uma referência a nível do mar, certo? A 0 km, você tem uma pressão atmosférica. A cada 10 metros abaixo disso, aumenta a pressão atmosférica. Por exemplo, em Países Baixos, como Luxemburgo, a pressão atmosférica lá é um pouco maior, é mais intensa, devido a esses países se encontrarem abaixo do nível do mar. Não esqueça, a cada 10 metros aumenta 1 atm. Ou seja, a nível do mar nós temos 1 atm, depois de 10 metros de profundidade nós temos 2 atms, e assim sucessivamente. A cada 10 metros aumenta 1 atm. E não esqueça que 1 atm é equivalente a 76 centímetros de mercúrio, a 760 milímetros de mercúrio, equivalente a 760 torr e equivalente a 100 quilopascais. Correto? Vamos então às atividades. A pressão atmosférica em uma determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica local em atm. Bem simples essa questão. Perceba que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. X atm está para 780 milímetros de mercúrio. Logo, isolando a variável x, você tem, então, um valor de 1,02 atm. Aqueles 780 milímetros de mercúrio equivalem a 1,02 atm. Mais uma atividade. Leia atentamente a frase a seguir. Pressão atmosférica ou pressão barométrica é uma grandeza que corresponde a exercida por uma unidade de devido à coluna de ar atmosférico acima do nível do. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo as mais comuns o atm e o. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Item A: escalar, aceleração, área Newton. B: escalar, intensidade, volume Pascal. C: vetorial, força, área Newton. D: escalar, força, área mar Pascal. Letra E: escalar, força, área mar Newton. Preste bem atenção nessas alternativas e vamos então à resolução. É a letra D. A pressão atmosférica ou pressão barométrica é uma grandeza escalar.
ela é uma unidade seguida de um valor numérico, simplesmente. Lembrando que a grandeza vetorial ela é seguida de intensidade, direção e sentido, que corresponde à força exercida por uma unidade de área. Lembra? Força sobre área. Força-peso da coluna de ar sobre a superfície terrestre, devido à coluna de ar atmosférico acima do nível do mar. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo as mais comuns o ATM, atmosfera, e o Pascal, que equivale 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. Até a próxima aula e um forte abraço. Lembre-se, a vitória é sua!